Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo, capítulo por capítulo, no livro How to Create a Mind, do Ray Kurzweil. Foi um pedido aqui dos nossos ouvintes. Isso aí. Um livro bem denso, né? Com certeza. A proposta dele é bem ambiciosa. Desvendar como a nossa mente pensa, especialmente o neocórtex, para eventualmente criar uma inteligência artificial tão boa quanto ou até melhor. A ideia é essa, entende a mente e constrói a mente. Exato. E vale lembrar, Kurzweil é uma figura, né? Inventor, futurista, famoso pelas previsões tecnológicas. Nesse livro ele mistura neurociência com IA, com filosofia. Ele argumenta que, por baixo da complexidade toda do cérebro, talvez existam uns princípios bem simples que se repetem. Interessante. Então, bora começar a desembrulhar isso? Ele abre o livro com uns experimentos mentais sobre o mundo, sabe? Vem da evolução como se fosse uma escada de abstração. Isso. Começa com física, aí vai para química, biologia com DNA, depois neurologia, cérebros e, por fim, a tecnologia que a gente cria. Cada passo manipula informação de um jeito mais sofisticado. E ele destaca logo de cara a nossa linguagem, né? Sim, a linguagem humana e hierárquica. É única. Ele até compara, a dificuldade dos chimpanzés com símbolos com a nossa capacidade de criar frases super complexas, cheias de ideias dentro de ideias. Aquelas frases enormes do Garcia Marques, por exemplo. Faz sentido. Ele também fala muito de engenharia reversa, de desmontar a biologia para entender como funciona. Exato. O projeto Genoma Humano é um exemplo clássico disso. A velocidade com que a gente sequenciou o DNA foi, assim, exponencial. A gente está começando a sacar os truques inteligentes que a evolução usou. Mas aí tem um paradoxo, né? O cérebro parece a coisa mais complexa do universo. Pois é. O James Watson mesmo disse isso. Mas o Kurzweil joga a ideia de que talvez a estrutura geral do neocórtex, com seus padrões repetitivos, seja mais simples de entender do que, sei lá, um único neurônio isolado. É a ideia da floresta versus a árvore, entende? Entendi. Ele até usa aquela analogia do conjunto de Mandelbrot. Isso. Aquela fórmula matemática super simples, z igual a z ao quadrado plus c, que gera aqueles desenhos fractais com complexidade infinita. A ideia é que o neocórtex poderia ter um princípio parecido, repetitivo, só que, claro, biologicamente bem mais complexo que uma fórmula. E isso já abre a porta para um monte de pergunta cabeluda, né? Como que essa estrutura gera consciência? A gente tem livre-arbítrio mesmo se as decisões parecem começar antes da gente saber? Exatamente. Aí ele traz Darwin e Einstein como heróis desses experimentos mentais. Darwin, por exemplo, se inspirou na geologia para pensar na evolução, mudanças pequenas, graduais, se acumulando ao longo de eras. E pensar que no começo as ideias dele foram super rejeitadas, né? Descender de macacos, ser parente de lagarta. Pois é, mas a teoria dele unificou muita coisa. E depois veio o DNA, a estrutura descoberta lá pela Rosalind Franklin, Watson, Crick, que deu a base molecular para tudo isso. Confirmou a ideia do Darwin. E os experimentos mentais do Einstein? Aquilo é demais. É incrível, né? Imaginar viajar do lado da luz. Isso levou à constância da velocidade da luz, dilatação do tempo. Ou pensar nos irmãos acelerando no espaço, a relatividade da simultaneidade. E aquela ideia do fóton na caixa, que levou ao E igual a mc ao quadrado? A energia contida na matéria? Uau! Mostra o poder absurdo do pensamento humano, né? Einstein derrubando séculos de física com papel e caneta, mas mostra também como a gente tem dificuldade de largar nossas ideias pré-concebidas. Muita gente travou nos problemas que ele resolveu. Ok, saindo do mundo externo e indo para dentro. Capítulo 2 ele foca nos experimentos sobre o próprio pensamento. Usar a mente para entender a mente. Isso. O primeiro é aquele clássico, tentar falar o alfabeto de trás para frente. É bem difícil, né? Nossa, muito. Tenta aí. Z, Y, X, V, U, trava. Mostra que nossa memória é sequencial, né? Ordenada. A gente não acessa fácil fora da ordem que aprendeu. E começar do meio também é complicado, tipo tocar música. Outro experimento. Lembrar detalhes de uma caminhada recente. A gente geralmente lembra quase nada. Verdade, os detalhes somem rápido. Pois é. E isso questiona se a gente está consciente o tempo todo, se tanta coisa passa batido. E reforça,
Memória não é vídeo, é padrão reconstruído. Por isso é mais fácil reconhecer alguém que você viu do que descrever o rosto dela para o retratista da polícia, por exemplo. E quando a palavra está na ponta da língua? Mostra que a gente usa gatilhos, links, para puxar a memória. Se o link falha, a memória fica meio órfã, perdida. Faz sentido. O último experimento é observar a gente mesmo fazendo tarefas rotineiras. Escovar os dentes, vestir uma camisa. A gente segue sequências muito consistentes. E essas sequências são hierárquicas, tarefas dentro de subtarefas cada vez menores. Milhares de pequenas ações numa rotina simples. E essa hierarquia libera a mente para pensar em outra coisa enquanto o corpo faz o automático. Bem legal. E todos esses experimentos servem de base para o capítulo 3, onde ele apresenta a teoria central dele, a PRTM, Teoria do Reconhecimento de Padrões da Mente. Exato. A ideia-chave é: o neocórtex é feito de milhares, talvez milhões, de módulos bem parecidos que funcionam como reconhecedores de padrões. E esses módulos são organizados numa hierarquia gigantesca. Como funciona um módulo desses? Simplificando. Imagina que ele recebe sinais, tipo dos sons de uma palavra chegando em sequência. Ele tem parâmetros para avaliar se essa sequência bate com um padrão que ele conhece, permitindo uma certa variação, tipo, o som do E em mesa pode variar um pouco. Se bater, ele dispara um sinal para cima, para módulos que reconhecem padrões maiores, tipo palavras ou frases. Entendi. E a tal da predição? Isso é fundamental. Quando o módulo começa a reconhecer um padrão tipo ouve MSE, ele já começa a esperar ou prever o próximo som tipo um A. Essa antecipação torna tudo muito mais eficiente. Acontece em todos os níveis da hierarquia. Então, o que isso significa para a memória ou aprendizado? Bom, explica por que a memória é sequencial, difícil inverter o alfabeto, lembra? E por que a gente precisa de gatilhos. Uma memória pode surgir do nada porque o gatilho foi inconsciente. E explica o esquecimento. Padrões que não são usados enfraquecem. Os neurônios podem ser até reciclados para outros padrões. E o aprendizado? Seria o processo de formar e fortalecer esses padrões hierárquicos com a experiência. O neocórtex começa meio que como uma lousa em branco e vai aprendendo. Ele até fala de aprendizado pré-natal, o feto ouvindo o coração da mãe, talvez a base do ritmo na música. Interessante. E essa estrutura recursiva, hierárquica, permite coisas complexas, tipo condicionais. Se a pasta acabar, pega outra. Exatamente. É a base do pensamento mais abstrato. Ele até conecta isso com os sonhos de Freud. Quando a gente dorme, as restrições relaxam e os padrões e conexões do neocórtex ficam mais visíveis, revelando desejos, medos. Indo para o capítulo 4, ele compara o modelo PRTM com a biologia real do cérebro. E já começa com uma pergunta. A evolução queria criar inteligência? Ele cita o Pinker, que diz que não, que evolução não tem objetivo e cérebro grande tem custos altos, energia, parto difícil, mas o Kurzweil responde que a evolução explora tudo e a inteligência acabou sendo uma direção muito, digamos, vantajosa para nós. E a neurociência atual, ela apoia essa ideia de módulos hierárquicos? Parece que sim. Tem pesquisas mostrando módulos que se repetem no neocórtex, o processamento hierárquico na visão, e a plasticidade cerebral é um ponto forte. Gente que nasceu cega usando a área visual para processar a linguagem mostra que a função do módulo não é fixa, é moldada pela experiência como o modelo sugere. E a inteligência artificial? Ele fala que teve uma convergência, né? Sim, isso é bem interessante. Técnicas que surgiram na IA para reconhecimento de fala, por exemplo, como os HMMs, modelos ocultos de Markov, que são basicamente jeitos matemáticos de reconhecer sequências baseadas em probabilidade, acabaram sendo muito parecidas funcionalmente com o PRTM, mesmo sem intenção inicial de copiar o cérebro. É como se diferentes caminhos chegassem a uma solução parecida. Mas o neocórtex não está sozinho na cabeça, né? Capítulo 5 fala do cérebro antigo. Exato. O tálamo, por exemplo,
parece ser essencial para direcionar o pensamento, para a consciência. Danos ali podem apagar a pessoa, mesmo com o neocórtex intacto. E o hipocampo? Aquele das memórias. Fundamental para consolidar memórias novas e transformá-las em memórias de longo prazo. Já os nossos impulsos, motivações, buscar prazer, evitar dor, vêm de áreas mais antigas. A dopamina, neurotransmissora da recompensa. Que os vícios conseguem hackear, né? Exatamente. E a serotonina, ligada ao humor, bem-estar. Por isso os antidepressivos mexem com ela. Nossas emoções, então, seriam pensamentos lá no neocórtex, mas super influenciados por essas áreas mais antigas, como a amígdala, e até por umas mais recentes, como os neurônios fusiformes, que parecem ligados a emoções sociais mais complexas. É tudo interligado. No capítulo 6, ele entra nas habilidades transcendentais, tipo o talento do Mozart. De onde vem isso? Provavelmente uma combinação, né? Natureza, alguma predisposição, mas a criação, o ambiente musical desde cedo. Mas a chave, segundo Kurzweil, é a capacidade do neocórtex de criar esses modelos hierárquicos super complexos, como a música. E a criatividade em si? Ele vê como a capacidade de conectar padrões de áreas diferentes. Uma metáfora, basicamente. Darwin usando a geologia para pensar em biologia, Einstein misturando física e geometria. É na conexão que a coisa acontece. Ele analisa até o amor, bioquimicamente. Sim. A paixão inicial, aquela coisa intensa, é dopamina, norepinefrina a 1000. Níveis de serotonina caem, parecido com toque. Uma euforia, foco total na pessoa. Quase uma resposta de luta ou fuga, mas correndo para a pessoa. E depois vem o apego, né? Isso. Aí entram outros hormônios, tipo ocitocina, vasopressina. Tem aquele exemplo clássico dos ratinhos de campo, uns monogâmicos, outros não. E a diferença está nos receptores desses hormônios. E qual seria o propósito evolutivo disso tudo? Criar um laço forte para cuidar dos filhos, que demoram muito para se desenvolver. O vínculo pais-filho usa a mesma química, mas a gente, como humanos, vai além, né? Usamos amor, sexo, para arte, para conexão. Transcendemos a pura procriação. E a dor da perda é como se aqueles padrões no cérebro que representam a pessoa amada virassem gatilhos de sofrimento em vez de prazer. Literalmente perder um pedaço de si. Pesado. Chegando no capítulo 7, ele fala de construir um neocórtex digital. Como a gente poderia fazer isso na prática? Ele contrasta o aprendizado mais fixo dos animais, meio que gravado no DNA, com o nosso, super flexível, que acontece no neocórtex ao longo da vida. Aí ele revisita o trabalho dele com reconhecimento de fala. Usando aqueles HMMs? Isso, os modelos ocultos de Markov, e depois os hierárquicos, os HMMS. A grande sacada foi o aprendizado auto-organizado. Em vez de um linguista ir lá e programar todas as regras do português, por exemplo. O que seria impossível praticamente. Exato. O sistema aprendia os padrões fonemas, como eles se combinam em palavras, a estrutura das frases direto de horas de fala gravada e transcrita. E para otimizar tudo isso, tinha muitos parâmetros para ajustar, né? Aí entram os algoritmos genéticos, GAs. Basicamente, eles simularam a evolução. Criaram populações de sistemas de IA, cada um com um DNA diferente, conjunto de parâmetros. Avaliaram qual se saía melhor na tarefa, a aptidão. Os melhores cruzavam, combinavam seus parâmetros e sofriam mutações, mudanças aleatórias. E esse processo evolutivo artificial encontrou soluções melhores do que as que os humanos conseguiam projetar? Muito melhores, segundo ele. Então, a ideia é combinar os HMMs, que simulam o aprendizado hierárquico, com os GAs, que simulam a evolução do próprio design da rede. Isso sugere que esses princípios computacionais podem ser, na prática, equivalentes ao que o neocórtex faz. Então, capítulo 8, a mente vira software. Com exemplos como os carros do Google, o Watson da IBM. Exato. A IA progredindo, especialmente em linguagem. Kurzweil acha a linguagem crucial porque ela espelha nosso pensamento hierárquico e dá acesso a todo o conhecimento humano registrado. O teste de Turing é baseado em linguagem por um motivo. O Watson é um caso interessante. Não foi só programado. Ele leu a Wikipedia, aprendeu com aquilo. Sim.
uma arquitetura complexa, gerenciando vários subsistemas de linguagem, calculando níveis de confiança nas respostas. Ele lida até com nuances, trocadilhos, E ele compara com o Wolfram Alpha. que tem uma abordagem diferente. O Alpha usa conhecimento curado por especialistas, dados verificados, é super preciso em certas áreas. Kurzweil acha que o ideal seria juntar as duas coisas, aprendizado auto-organizado, Watson PTRM, com conhecimento científico bem estruturado, Alpha. E debate se o cérebro é ou não um computador. É antigo, von Neumann já pensava nisso lá nos anos 50. Kurzweil argumenta que funcionalmente sim, um cérebro digital, como software, teria vantagens. Mais rápido, mais capacidade, a gente poderia corrigir bugs ou até adicionar módulos tipo um módulo de pensamento crítico avançado. E aí a gente cai de cabeça na filosofia no capítulo 9. Consciência, livre-arbítrio, identidade. Ufa! Aqui a coisa fica densa. Consciência, o problema difícil, né? Como a experiência subjetiva, o sentir as coisas, emerge da matéria. O Kurzweil é meio pragmático. Ele diz, se uma IA agir de forma totalmente convincente como se tivesse consciência, a gente deveria aceitar que ela tem. Mas ele admite que é complicado saber como seria uma consciência diferente da nossa. E o livre-arbítrio? Aqueles experimentos que mostram atividade cerebral antes da gente decidir conscientemente? Pois é, isso acaba com o livre-arbítrio. Kurzweil acha que não necessariamente. Ele compara o cérebro com sistemas complexos que são determinísticos em nível micro, mas imprevisíveis em nível macro. Essa imprevisibilidade, junto com a nossa consciência das ações, cria a sensação que a gente tem de ser livre para escolher. É mais uma percepção, então. Talvez uma propriedade emergente da complexidade. E a identidade? Aquele paradoxo do navio de Teseu. Se trocar todas as tábuas, ainda é o mesmo navio? Se copiarem meu cérebro, a cópia sou eu? A resposta do Kurzweil é radical. Sim, nós somos o padrão, a informação, o software. A matéria, o hardware, muda o tempo todo. Nossas células são substituídas. O que permanece é o padrão. Então, para ele, a cópia, e o tio, seria você. A identidade está no padrão, e ele poderia, em tese, existir em várias cópias. Bem, uau! Isso leva direto para o capítulo 10, a lei dos retornos acelerados, a LOAR. A famosa LOAR. A ideia central é que o progresso em tecnologias da informação, computação, comunicação, até biotecnologia agora, não é linear, é exponencial. A capacidade dobra, o preço cai pela metade, em períodos de tempo cada vez menores. E ele mostra gráficos, exemplos, o custo para sequenciar DNA caindo vertiginosamente, a capacidade dos processadores crescendo há décadas. Exato. Isso significa que a mudança tecnológica está acelerando. Coisas que hoje são comuns, como smartphones e redes sociais, eram ficção científica há pouco tempo. E ele aplica isso à IA também. Diz que a complexidade e capacidade do software também crescem exponencialmente. Ele rebate algumas críticas aí, né? Tipo a do freio da complexidade. Sim. Ele diz que essa crítica confunde os detalhes, as árvores, com os princípios funcionais, a floresta. A gente não precisa simular cada molécula para entender ou replicar a função. E rebate o quarto chinês do Searle, dizendo que o sistema como um todo, o homem mais o livro de regras, entende chinês, não só a CPU. E no fim, no epílogo, qual a visão geral dele? Ele define inteligência como resolver problemas com recursos limitados. E argumenta, com dados, que apesar da nossa percepção muitas vezes negativa, a tecnologia e a inteligência têm sim melhorado a vida humana, saúde, riqueza, menos violência. A gente só ficou melhor em saber dos problemas que ainda existem. E o futuro, segundo Kurzweil? É transhumanista total. Nosso destino seria nos fundir com a tecnologia que criamos, nos tornarmos cada vez menos biológicos e espalhar essa inteligência pelo universo. Superar limites como a velocidade da luz, uma visão cósmica bem ousada. Realmente, que viagem pelo livro.
Do micro, os módulos reconhecendo padrões, passando pela biologia, pela filosofia, até essa visão macro do futuro exponencial. O fio condutor é sempre esse, né? O padrão, a informação, a estrutura, o software, é isso que define a mente e, para ele, o futuro da inteligência, seja ela biológica ou artificial. Então fica a provocação, né? Se nossa identidade é esse padrão de informação e ele pode ser copiado, alterado, melhorado, o que significa ser eu? Até onde a gente pode mudar nosso software sem deixar de ser quem a gente pensa que é? Onde fica a nossa essência nisso tudo? Uma pergunta para continuar pensando. Exato. Bom, agradecemos a companhia nessa exploração de How to Create a Mind. Foi intenso. Até a próxima!